Jesus está voltando. E o que você tem feito para não ficar? Olá, meu nome é Lara e eu venho gravar este vídeo aqui direcionada pelo Espírito Santo. Desde a hora que eu acordei, hoje eu não consegui ir na escola, não estava me sentindo muito bem. E logo depois eu acordei e tomei meu café, fiz minhas coisas normal, orei e fui ouvir alguns louvores. E esses dois louvores que eu ouvi tocaram muito no meu coração, porque falavam da volta de Jesus. Se chama Equibalo e Carpinteiro, do Alessandro Vilas Boas. E enquanto tocava e eu cantava a parte que falava Maranata, a hora vem, meu coração queimava muito. Só que eu achei que era assim, porque realmente eu sentia a presença de Deus e eu não pensei que depois Deus usaria isso para me mostrar que era Ele quem estava falando comigo. Logo depois eu vim para o meu quarto e eu vim fazer o meu devocional. E Deus, Ele falou poderosamente comigo através da palavra que eu li hoje, que foi em Cânticos dos Cânticos 5, capítulo 5, onde fala do amado e a noiva. Muitos interpretam essa parte do amado como Cristo e a noiva como a gente, a noiva de Cristo, né? E a gente pode ler assim: entrei em meu jardim, minha irmã, minha noiva, juntei as minhas mirra com as minhas especiarias, comi o meu favo e o meu mel, bebi o meu vinho e o meu leite, o amado disse. No versículo 2 fala: a amada, eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. O amado logo depois fala: abra-me a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho e meu cabelo da umidade da noite. No versículo 3 a amada fala: já tirei a túnica, terei que me vestir de novo? Lavei os pés, terei que sujá-los de novo? O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca. Meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta. Minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. E é muito forte essa palavra, porque a gente pode interpretar, é uma palavra revelada literalmente assim no Velho Testamento, é como se Deus tivesse deixado sinais para que a gente pudesse interpretar e pudesse entender que Jesus está voltando e que Ele vai buscar a sua igreja, Ele vai arrebatar. E enquanto eu adorava o louvor, eu não sei se foi Equibalo ou o Carpinteiro, eu estava ouvindo, porque eu gosto muito de ouvir louvor da TV. E fazia tempo que eu não fazia isso, porque as minhas aulas tinham voltado e eu não estava tendo tempo para fazer isso, né? E aí, enquanto eu ouvia, veio na minha mente essa frase para gravar esse vídeo, falando: Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E o que você tem feito para não ficar? A igreja está dormindo. A gente sabe muito bem disso. A igreja não está levando a sério o fato de que Jesus está voltando e que Ele vai arrebatar o teu povo. A própria palavra de Deus diz que muitos falarão que está demorando, que Jesus está demorando a voltar e que talvez muitos não irão acreditar. Eu não lembro muito bem o versículo, mas fala que muitos irão falar que Jesus está demorando a voltar e eles vão desistir de buscar Deus justamente pela demora de Jesus voltar. Demora, porque Deus tem o tempo certo para tudo. Mas logo depois que eu li isso aqui e eu procurei, pesquisei entender, né, um pouquinho melhor este capítulo, porque eu não gosto muito de apenas só ler ali, eu gosto de pesquisar para poder entender, né? E eu lembrei muito do versículo do capítulo onde fala das 10 virgens, a parábola das 10 virgens, onde Jesus fala, né, que haviam 10, 5 doidas e 5 prudentes. E as 5 prudentes, elas estavam esperando Jesus, estavam esperando o rei, na verdade, né? Esperando o noivo chegar até elas com o azeite preservado. E as 5 loucas, elas dormiam, porque elas não souberam esperar. E quando elas foram ali ver se o noivo estava lá, bateram a porta, mas ele já não estava lá.
E como que isso bate com o Cântico 5, por causa que aqui fala que a noiva ela abriu a porta, mas ela abriu tarde demais. O noivo bateu na porta, mas ela não atendeu na hora. E é assim que Jesus tem feito. Ele tem batido na porta do coração de muita gente, mas muitos não têm atendido na hora. E ele está dizendo que está na hora de se posicionar como igreja, está na hora de sair do conforto e está na hora de levantar, porque Jesus está voltando e muitos irão se arrepender por não ter voltado no tempo certo. Muitos falam que amanhã vão ter tempo, muitos falam que daqui 1 minuto, quando o final da vida, quando eu passar e viver tudo o que eu quero, eu vou aceitar Jesus. Mas e se não der tempo de você aceitar Jesus? E se não der tempo de você ir lá e aceitar o Senhor? A gente não tem controle sobre a nossa vida. Muitos podem falecer. Quando falam isso, eles podem falecer antes mesmo do tempo e não ter tempo de poder se arrepender. Jesus pode voltar daqui 1 minuto, pode voltar daqui 1 segundo, pode voltar daqui 10 minutos, daqui anos, daqui meses, mas ele vai voltar. Essa é a verdade. Ele está esperando a igreja, ela estar preparada, porque a igreja não tem estado preparada, a igreja não tem estado posicionada para ser arrebatada. E isso é fato. Quantos cristãos não têm brincado com a palavra de Deus? Quantas pessoas não têm debochado? Quantas pessoas não têm enganado? Não têm sido falso profeta neste mundo? E Deus ele está realmente entristecido com isso. E muitos têm ativado a ira do Senhor. Sabe? Eu sei que isso é uma palavra um pouquinho dura. É uma palavra que talvez seja desconfortável. Mas Deus ele corrige aquele que ele ama. E Deus fala isso para que Ele não quer que você, agora que está assistindo esse vídeo, fique na terra. Deus não quer que você fique aqui. Por isso mesmo que Ele chama a atenção. Eu sei que Deus, quando Ele chama a minha atenção por algo que eu fiz de errado, é porque Ele está me amando e Ele está me mostrando que eu tenho que melhorar. Porque isso pode estar me afastando dEle e isso pode estar sendo um perigo para me desviar dos caminhos dEle. E a gente tem que interpretar isso, a gente tem que parar de achar que Deus é só amor. Deus é amor, Ele é maravilhoso, Ele tem um amor imensurável. Eu fui resgatada das trevas, onde Deus ele me resgatou com o amor dEle. Mas eu também compreendo que Deus também não é só amor, Ele é justiça. Jesus é justiça. Jesus ele vai voltar e ele vai buscar o seu povo e a ira de Deus vai ser derramada na terra. Não porque Ele é ruim, porque Deus avisou isso, mas Ele vai eliminar o pecado. Ele vai acabar com o pecado no mundo. Eu não sei se você conhece o louvor Carpinteiro do Alessandro Vilas Boas. Se você não conhece, procure para você ver quão forte que é esse louvor. Onde fala que o carpinteiro está batendo a porta. E quando eu li aqui, eu falei, meu Deus do céu, eu acabei de ouvir um louvor que fala justamente sobre bater na porta. E a gente tem que abrir. Né? O carpinteiro batendo a porta. Foi justamente isso. Jesus está batendo na porta para arrumar a casa, arrumar nosso coração, limpar, para que a gente esteja preparado para quando Jesus voltar a gente ser levado. O Espírito Santo tem feito isso. Mas a gente tem rejeitado. Muitos têm rejeitado. Eu não falo aqui com modo de julgo, porque eu também tomei para mim e eu falei, eu preciso vigiar mais, para que eu não possa perder a minha salvação, para que eu não faça algo errado que vai comprometer, né, a minha salvação. É lógico que a salvação não é feita por obras, mas tem coisas que a gente faz que nos afastam do Senhor e nos faz ficar longe dele. E muitos têm dormido em estado frio espiritualmente. E como que a gente vai ser arrebatado se a gente está frio espiritualmente? Como a gente quer ir para o céu? Como a gente quer que Deus nos busque se a gente não está no lugar que Ele vai buscar? Entendeu? A noiva de Cântico 5, a amada no caso, né? Ela fala, aqui mostra que ela abriu a porta, mas o noivo já não estava lá. Ela demorou a abrir. E muitos têm demorado a abrir a porta. E quando for abrir, Jesus já buscou a sua igreja. E pode ter certeza, não tem mais chance depois disso. Sabe? Não tem mais chance. Porque a tribulação, a grande tribulação vai ser tão forte, vai ser tão difícil de se passar, que vai ser muito difícil as pessoas tentarem resistir àquilo, vai ser muito complicado. Não tem mais chance depois de que Jesus arrebatar a sua igreja. Ele está fazendo de tudo para que as pessoas voltem, mas as pessoas têm ignorado, têm feito piada. Têm feito piada com o nome do Senhor. E logo depois, quando eu fazia o devocional, parecia que o Espírito Santo estava fazendo um fio de versículos que ele me lembrava, ia para o Novo Testamento e voltava para o Velho. Após eu ler essa parte aqui,
O Espírito Santo me lembrou de Efésios 5,14, que diz: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E o que isso tem a ver com Cântico 5? Cântico 5 fala no versículo 3. A amada diz: eu estava quase dormindo, mas meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Levantei-me para abrir a porta, do versículo 5. Minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas meu amado se foi, e meu amado já havia partido. A noiva, ela estava adormecida. E a noiva está adormecida. A igreja, não sei se você tem reparado, ultimamente tem estado muito adormecida, não tem levado as coisas a sério, tem buscado mais revelação do que palavra, tem buscado mais Deus vai te dar isso, ao invés de renunciar às coisas que tem que renunciar. E tipo assim, é uma coisa assim que a gente tem que levar mais a sério. O Espírito Santo falou no meu coração enquanto eu escrevia aqui: levem Deus mais a sério, levem o que Deus faz, levem quem Deus é mais a sério. E logo depois, após eu ler esse versículo, o Espírito Santo, ele me lembrou de outro versículo, Ezequiel 47, outro capítulo, Ezequiel 37, né? Ezequiel 37 fala do vale de ossos secos, onde Deus leva Ezequiel em espírito para o vale, demonstrando que Israel estava morto espiritualmente por causa dos seus pecados. E aí ele fala: profetiza, né? Vou ler até uma parte que está aqui. Filho do homem, poderão viver estes ossos? E Ezequiel responde: Senhor Deus, tu o sabes. Então Deus diz: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E é isso que tem acontecido. As pessoas têm estado dormindo, sabe? Eles têm estado mortos espiritualmente, frios, mornos, entre o mundo e a igreja, ou apenas frio. E Deus, ele não deseja isso. Não tem como a gente viver um avivamento, não tem como o fogo arder continuamente sobre o altar se a gente não tem buscado ao Senhor. Não tem como a gente viver coisas grandes se a gente não tem deixado Deus entrar no coração e modificar aquilo que tem que ser modificado. A gente tem que dar abertura. Deus não invade, quem invade é o diabo. Quem bate na porta com educação, Deus não invade, porque Deus, ele não quer invadir. Ele quer que pessoas queiram ele, entendeu? Ele quer que as pessoas queiram ele assim como ele quer a gente. E ele não vai obrigar ninguém a seguir ele, entende? Ele quer que você deseje ele, não vai invadir o seu coração, até porque ele não é assim. E no fim do devocional, o Espírito Santo me lembrou de outro versículo que fala em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Já está claro. Jesus está às portas. Jesus está batendo nas portas dos corações das pessoas. E você? Você tem feito algo para mudar isso, sabe? Para não ficar. Eu te falo hoje, não como modo de julgamento, mas com amor. Porque enquanto eu falei, eu preciso gravar isso, eu sentia um amor no meu coração de poder, talvez, mostrar para as pessoas que Deus, ele quer que você volte, que ele te ama. Mas não tem como se você não quer, entendeu? Se você não quiser, Deus não vai te obrigar. Ele vai todos os dias bater na porta do seu coração. Mas se você não quiser, não abrir, ele não vai entrar. E quando ele voltar, ele vai buscar aqueles que deixaram ele entrar. Jesus quer entrar nos nossos corações para que ele possa limpar a gente e fazer a gente uma noiva remida, uma noiva santificada, uma noiva obediente ao Senhor. Ele deseja fazer isso. Mas a gente tem que estar disposto a fazer isso. Se Jesus voltasse hoje, para onde você iria? Ah, Lara, mas eu pequei muito. Não tem sim. Tem chance sim. Deus, ele quer te perdoar. Tudo que ele quer fazer é perdoar você. Mas você tem que querer. Você tem que falar: Senhor, eu fiz isso. Você tem que falar com ele. E se você não falar, Deus não vai te obrigar, sabe? Fale a Deus todos os seus pecados que ele te perdoará. Sabe? Ele é fiel e verdadeiro. Ele vai perdoar você. Ele te ama. Não há pecado no mundo que faça com que Deus não perdoe, sabe? Ah, Lara, mas eu cometi um pecado imperdoável. Não existe essa coisa. Gente, existe o pecado imperdoável, sim, existe. Sabe? Mas as pessoas que cometem o pecado imperdoável, que é a blasfema contra o Espírito Santo, elas não sentem arrependimento.
Se você está sentindo, é porque o Espírito Santo, ele quer mudar. Ele está querendo mexer no seu coração. Então não fique com essas mentiras do inimigo na sua cabeça, porque eu pensava essas coisas também, mas pode ter certeza, ele resgatou. Ontem mesmo eu falei, meu Deus do céu, porque Deus me pediu para eu abandonar algo e eu acabo insistindo nessas coisas. E eu falei, não é possível, sabe? E hoje eu me senti assim, poxa Deus, eu vou falar isso sendo que eu errei, mas eu me arrependi, eu pedi perdão para ele e falei, Deus, me ajude a me livrar disso. E aí ele me deu essa palavra. E aí ele quer falar com você através da minha vida. As pessoas, elas têm estado querendo ficar no comodismo, sabe? Querem ficar no conforto. E eu falo isso por mim mesma. A gente tem querido ficar no estado de conforto enquanto a gente está em uma batalha espiritual. Tem acontecido batalhas espirituais no mundo espiritual. Porque quanto mais perto chega, mais o inimigo quer trazer a gente para o lado dele. E a gente não tem reparado, a gente tem agido como se nada fosse acontecer. E Deus te diz hoje, volta. Volta, porque depois não tem mais tempo. Não é para te julgar, não é para te condenar. Volta para que você possa ser lavado e remido pelo sangue de Jesus e que você não fique quando o povo for arrebatado, quando a igreja for arrebatada. Entendeu? Deus hoje faz o clamor pela igreja, a própria igreja. Porque tem pessoas dentro da igreja que tá pregando, tá fazendo isso, tá rodopiando, tá sendo religioso, tá lendo a Bíblia todo dia, mas não tem estado com Deus de fato. Tem estado frio espiritualmente, porque as pessoas querem performance. E eu falo isso por mim, porque Deus tem chamado minha atenção ultimamente sobre performance, que eu fico muito preocupada. Tipo, eu não fiz quantas horas de leitura da Bíblia e nem de oração, então Deus, ele não gosta mais de mim. Tipo, Deus não, sabe? Ele quer que a gente tenha intimidade, mas ele não quer obrigação com isso, entendeu? Que a gente leve isso como obrigação, ele quer intimidade. E como que a gente vai ter intimidade com ele se a gente não deixar ele entrar no nosso coração, entende? Então assim, tem pessoas que estão no altar, que estão frias, tem pessoas que estão mornas espiritualmente, achando que só por falar, até aqui nos ajudou o Senhor, ou então Deus está no controle de tudo, Deus me deu isso tudo, e se Deus não me daria, sabe? E tipo, tem pessoas que acham que vencer na vida e estar com Deus é ter bens materiais, mas não é. Vencer com Deus é ter a presença dele na vida da gente, longe do pecado. Não é que Deus não quer a pessoa, ele quer, mas ele quer que a pessoa esteja com a presença dele longe do pecado. Não adianta postar versículo, não adianta postar foto, não adianta postar vídeo de Deus e todas essas coisas se a gente não está buscando ele. São apenas coisas que a gente está fazendo por fazer, ou para mostrar que está fazendo. Deus não quer isso. Deus quer que a gente se posicione como igreja, que a gente fale a verdade e pregue o evangelho, doa a quem doer. Deus quer ousadia. Deus deseja isso da gente. A gente tem estado com medo. As pessoas que estão no mundo, elas têm mais coragem de falar. Eles têm coragem de falar contra Deus. Mas a gente não tem tido coragem de falar para as pessoas sobre o pecado. Tem pessoas que falam coisas absurdas contra o Senhor Jesus. E a gente não tem coragem de falar que Deus salva e que tal pecado é errado. Não é pra gente julgar, porque Deus não deseja isso. Mas a gente tem que falar a verdade. Tem pessoas que brincam, tem pessoas que estão no pecado, e às vezes só da gente falar, ei, Jesus te ama, ele quer que você largue essa vida de pecado, porque isso é errado, vai mudar a vida de alguém. E eu falo, às vezes eu não tenho coragem de falar, mas a gente precisa começar a ter, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia. O Espírito Santo quer nos usar, e a gente tem que estar apto a isso. Deus quer que a gente esteja aberto a isso. Deus quer te usar. Deus quer que você seja diferença na sua família, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, onde quer que você esteja. Onde você passar, você tem que pregar o evangelho. Não só com falar, mas com suas atitudes. Às vezes a maneira que você age vai ser a forma que alguém vai estar lendo a Bíblia. Eu já vi essa frase. Porque às vezes o jeito que a gente age, que a gente fala, que a gente anda, que a gente trata as pessoas, é a forma que Deus mostra que Ele está ali para as pessoas que não conhecem Ele. Mas a igreja parece que não entendeu isso. A igreja parece que, não tá nem aí para isso. A gente convoca para um momento de oração e ninguém quer orar.
A igreja não tem orado, não tem jejuado, não tem se santificado. E as coisas estão só apertando, estão só piorando, a porta está ficando estreita. E a gente precisa começar a estar pronto para passar por essa porta. Caso contrário, vai ficar para trás. Entendeu? Deus não está te condenando. Ele está chamando a sua atenção para que você volte para os caminhos dele. Ele está fazendo uma alerta. O Espírito Santo está fazendo um alerta de urgência. Volta à igreja. Tu que dormes, desperta, busque. Tá com preguiça? Busque. Tá com dor? Busque. Ah, eu tô com isso, tô com aquilo. Ah, é uma doença. Ah, minha família. Ah, busque. Apenas busque, porque ele fortalece aquele que quer. Ele vai ajudar. Até parece que ele não iria. Até parece que Deus não ia ajudar aquele que quer buscar ele. Até parece, gente. Deus sempre traz uma solução. Às vezes, talvez não no nosso tempo, talvez a gente não tenha o discernimento disso, mas é só pedir a Deus para que ajude. E no momento certo a gente vai conseguir se aprofundar mais no Senhor. O tema do congresso da minha igreja de jovens e adolescentes foi profundidade com Deus. E é isso que Deus quer. Quer que a gente aprofunde. Entendeu? Quer que a gente aprofunde mais na água do Senhor. E Ele quer que a gente viva coisas sobrenaturais que ninguém viu. Sabe? E não tem como viver isso se a gente não buscar. Então o Espírito Santo faz um alerta e te chama agora. Aceite o Senhor como Senhor e Salvador. Reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. E tudo mudará. Tudo de pouco em pouco Deus vai agir. E Ele vai trazer a sua casa, vai trazer a família. Enfim, Ele vai te direcionando. Se você sentiu que Deus falou com você, se você sentiu que talvez você está na vida de pecado, mas que quer se arrependa agora. Fala aí para o Senhor: Senhor, me arrependo. Eu não gosto do que eu faço, Senhor. Me ajude a... Talvez eu goste do que eu faço, mas me ajude a não gostar. Me ajude a parar de pecar. Senhor, eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero viver com o Senhor. Eu quero ser salvo agora. Fala isso. E Ele vai ver o seu coração. Não precisa de palavras complexas, porque Deus não busca isso. Deus, Ele não busca que a gente use a palavra mais linda do mundo e todas essas coisas, porque Ele busca apenas a sinceridade do nosso coração. Deus olha para o simples. Ele não olha para essas coisas grandiosas, assim. Ai, sabe? Porque as pessoas estão tão preocupadas com isso, mas o coração está tão longe. Sabe aquele louvor que tem estado em alta? O fogo arderá continuamente no altar? Pois de que vale as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Que adianta eu fazer uma oração de 5 horas se o meu coração não está voltado para Deus com sinceridade? Sabe? Então, aprenda mais sobre isso. Entenda que Deus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E eu desejo do fundo do meu coração que você não fique. Eu desejo do fundo do meu coração que você não fique. Ele te perdoa. Ele te ama, Ele cuida. Ele está apenas esperando você abrir a porta do seu coração. Amém? Talvez essa palavra possa ter sido um pouco desconfortável, um pouco dura. Mas está na hora da gente começar a se posicionar. Porque Deus tem alertado a sua igreja. Porque tem coisas para acontecer no plano espiritual. Coisas para acontecer no mundo. Que se a gente não tiver posicionado, a gente não vai suportar. Amém? Então, eu agradeço por ter assistido até aqui. Se eu falei alguma palavra errada, ou então, enfim, é porque meu nariz está meio entupido. Eu acordei hoje um pouquinho meio mal, entendeu? Mas o que importa é a palavra do Senhor e que você esteja ouvindo ela. Amém? Deus te abençoe. Vou fazer uma oração agora. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço pela vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Te agradeço pela minha vida. Pai, que toda honra e glória seja dada a Ti. Senhor, eu declaro vida sobre a vida dessa pessoa. Eu declaro que as pessoas que estão assistindo esse vídeo terão o arrependimento sincero e se arrependerão e serão salvos para a Tua glória, meu Pai. Eu declaro que as pessoas que estão assistindo esse vídeo, elas voltarão para os seus caminhos, elas conhecerão mais de Ti. E que elas vão entender que não é um momento de julgamento do Senhor na vida delas, mas que é um momento de despertamento das coisas ruins que têm acontecido. E que está na hora da igreja se posicionar. Senhor, vá no coração dessa pessoa, toque no coração dessa pessoa e cuide dela. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Obrigada por ter assistido esse vídeo.